Pastor Mike, meu amigo por muitos anos. Pastor Mike has been my friend for years. E nós somos apaixonados pelo seu ministério. We are in love with his ministry. Amamos a unção que está sobre ele. We love the anointing that's upon him. Essa unção de ensino, This anointing for teaching, de profético. prophetic teaching. E ele é uma voz também de avivamento para nossa nação. And he's also a voice of revival for our nation. Todos têm um papel importante no corpo. Everyone has a role, important role in the kingdom. E eu disse para o Mike, nos ensina sobre o Pai Nosso. And I told Mike, please teach us about the A oração Lord's Prayer. importantíssima, It's a very important prayer porque Jesus queria que seus discípulos, because Jesus wanted his disciples, no seu estilo de vida, in his lifestyle, produzissem a cultura do céu. produce the kingdom of heaven. O que vocês vão aprender agora é muito precioso. What you're going to learn now is very precious. E depois nós vamos ter, acho que 5 ou 10 minutos, And then we have maybe something like 5 to 10 minutes. para que você escolha um local You can get a place e permita que o Espírito Santo and allow the Holy Spirit ministre no teu coração, minister your heart, ministre no teu espírito. minister your spirit. Uma das coisas importantes para nós permitirmos a ministração de Deus em nossas vidas One of the things that's very important for us to allow the Holy Spirit to minister our lives é mudança de caráter. is a change of our character. Caráter. Sabe, queridos, eu quero que vocês entendam. You know, I'd like you to understand, Se nós não trabalhamos, se nós não permitirmos que o Espírito Santo trate o nosso caráter, if we don't allow the Holy Spirit to treat our character, e muitos pensam que são os bambambãs, and many think they are the ones porque estão fazendo milagres, sinais, because they are doing miracles, signs, mas esquece but they forget que não é por causa dele, that it's not because of them é a themselves, palavra, but the word, é a palavra. it is the word. E o tratamento do coração And dealing with our hearts trata o nosso caráter. deals with our character. Mike, nos abençoe. Bless us, Mike. Bom, Espírito Santo, nós te pedimos, Holy Spirit, we ask you, o Senhor estava em Jesus quando ele ensinava, you were in Jesus when he taught, o Senhor era a unção you were the anointing com que Jesus foi ungido which Jesus was anointed with para pregar, to preach, para curar, to heal, para expulsar demônios, and to cast out demons, para realizar milagres. and to perform miracles. Nós te pedimos, So we ask you, em nossas vidas hoje, in our lives today, aviva-nos revive us no nosso interior. in our inner being. Abra a tua palavra, Open your word, como Jesus disse, as Jesus said, que o Senhor iria ensinar para nós, that you would teach us como o Espírito da verdade, as the Spirit of the truth, assim como ele ensinava, as he used to teach quando ele ensinava os discípulos e as multidões. when he taught his disciples and the multitude. Seja o mesmo Espírito para nós hoje. Be the same Spirit for us today. Nós te pedimos em nome de Jesus. That's what we ask you in the name of Jesus. Amém. Amen. Durante os últimos anos, During the last years, eu tenho estudado muito sobre a oração do Messias. I've been studying a lot about the Messiah's prayer. Durante muitos anos nós chamávamos isso de Pai Nosso, For many years, we called it Lord's our Prayer. Father, Lord's Prayer. E para mim, que fui criado católico, And for me, who was raised as a Catholic, essa oração era uma oração denominacional, this prayer was a denominational prayer uma oração litúrgica and a liturgical prayer e uma oração religiosa. and a religious prayer. E quando eu vi como jovem And when I saw as a young man, em Mateus 6 que Jesus não queria que a gente fizesse vãs repetições, in Matthew 6, that Jesus did not want us to just repeat vainly. para mim essa oração For me, this prayer, sempre foi feita em vão, it had always been made in vain, porque foi apenas um repeteco. because it was only a repetition. E na minha imaturidade, In my immaturity,
como um novo cristão, as a new believer. eu joguei fora. So I just threw it away, discarded it. Eu falei, pra quê? I said, why? E depois de 20 anos, provavelmente foi mais de 20 anos, And after 20 years, probably more than 20 years, quando eu estava estudando sobre o reino, when I was studying about the kingdom, especificamente sobre o reino, specifically about the kingdom, não pensando em denominação, not thinking about the denomination, instituição, institution, reino. but kingdom. Eu estava estudando o Evangelho de Mateus, I was studying Gospel of Matthew porque é o Evangelho do reino. because it is the Gospel of the kingdom. Os nossos teólogos nos ensinam isso. Our theologians, they teach us that. Portanto, Jesus falar sobre o reino nesse Evangelho. For Jesus is speaking about the kingdom so much on this gospel. E é evidente que Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo It is evident that Matthew was inspired by the Holy Spirit para ter esse tema, to have para this, abordar esse tema to approach this theme no seu Evangelho. in his gospel. E aí eu estou lendo, And so as I read, eu chego justamente no Sermão do Monte, I come to the Sermon of the Mount, que é o que nós estamos lembrando nesse lugar. what we are reminded here, E bem no meio desse sermão and right in the middle of this sermon, tem aquela oração. we have that prayer. E eu estou estudando sobre o reino. And I was studying about the kingdom, E de repente, no meio da oração, and suddenly in the middle of this prayer, tem aquela frase: we have that sentence, vem o teu reino. may your kingdom come. E era um momento tipo, para mim, And for me, that was kind of a time, é ao mesmo tempo, also at the same time, ai como eu fui burro. oh my goodness, how was so dumb. E o Espírito Santo naquele momento And the Holy Spirit right then, right there, me levou a um arrependimento profundo, thank you, took me to a deep repentance, porque eu percebi que eu tinha jogado fora because I noticed I had thrown away a única oração the only single prayer que Jesus ensinou a fazer. Jesus taught us to do. Eu não acredito no que os títulos dizem sobre essa oração. I don't believe what the titles here say about this prayer. Para mim não é uma oração modelo mais, For me, this is not just a model prayer anymore, que é o título que nós encontramos nas nossas Bíblias. which is the title we find in our Bibles. Esses títulos não são originais. The titles are not original. Eles tendem a dar para nós uma conotação teológica e às vezes nos desvia da importância. And they tend to give us a theological emphasis, and sometimes they also deviate us from the importance of the text. Porque quem está ensinando aqui, nesse contexto de Mateus 6, Who is teaching here in this context of Matthew 6 é o Messias. is the Messiah. E ele não está num culto, And he is not in the service. ele não está na sinagoga. He wasn't in a synagogue. E se você vê, ele chamou os discípulos. And if you see, he called his disciples. No início, Mateus 5 revela isso. In the beginning, Matthew 5 reveals that. Mas no final, Mateus 7 But at the end, Matthew 7 revela que eles estavam junto à multidão. reveals they were along with the multitude. Então parece que a multidão estava So it seems that the multitude presente. was present. E Jesus, da multidão, ele chamou seus discípulos para ficar de perto. And so Jesus, from the multitude, he called his disciples to come near to E no him. contexto de Mateus 6, And in the context of Matthew 6, se a gente vai entender o texto todo, que começa em 5 e vai até o final de 7, if we are going to understand the whole context that goes from the 5th chapter to the 7th chapter, Jesus está trazendo como Messias a proposta do reino. Jesus is bringing as the Messiah a proposal of the kingdom. Nós sabemos que ele não pregou esse sermão num só lugar. We don't know if he preached this sermon only in one place. A gente não tem certeza que foi aqui. We are not sure if it was here. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, But one thing we can be sure que o of, Espírito Santo the Holy Spirit inspirou Mateus inspired Matthew para trazer para nós to bring to us a proposta do Messias, the proposal of the Messiah que ele apresentou that he presented de cidade em cidade, from city to city, onde nós estamos caminhando.
places we are going to. Desde ontem, Since Hoje, yesterday, today, amanhã, tomorrow, até o final da nossa viagem. until the end of our trip here. Não é um sermão que ele pregou uma vez. It's not a sermon that he preached just once. Mateus conseguiu escrever assim, sim, a inspiração do Espírito Santo. Matthew, he got to write here with the inspiration of the Holy Spirit. Mas não foi só isso. But not only that, Ele ouviu esse sermão tantas vezes he heard this sermon so many times que ele tinha decorado. that he had it by Ele heart. era discípulo. He was a disciple. Ele não levava caderninho. He didn't have like a notebook. Ele não tinha caneta Bic. He didn't have his pen, a big pen. Ele tinha o que era comum na época. Ele tinha a prática de ouvir e gravar. He had what was common in the time. He had the practice of hearing and memorizing. A transmissão oral The oral transmission era a maneira de passar a verdade na época. was the way to transmit the truth then. Jesus não deu textos para os seus discípulos. Jesus didn't give texts to his disciples. Ele não escreveu um livro He didn't write a book para as multidões lerem. to multitudes to read. Eu não estou desprezando livros. I'm not despising books. Eu só estou observando fatos. I'm only observing facts. Mateus tinha, pela tradição, pela prática da época, Matthew had, by tradition, by the practice then, a necessidade de prestar atenção no que Jesus falava. the need of paying attention to what Jesus was saying. Porque ele sabia como discípulo Because he knew as a disciple, que ele teria que transmitir isso. he was going to transmit the same thing. O que ele ouvia, So what he heard, ele teria que falar. he would have to speak. E ele não podia distorcer isso. And he could not distort it. Então eu tenho uma confiança So I trust que o que nós temos aqui não é distorcido. that what we have here is not distorted. É o que Jesus pregava como proposta do seu reino, But what Jesus preached as a proposal for his kingdom, de cidade em cidade, from city to city, como Messias. as a Messiah. Tem 111 versículos. There are 111 verses. Tem as bem-aventuranças, There are the Beatitudes. mas você observa que essa oração But you observe that this prayer, cai bem no meio. it's right smack in the middle. Eu digo o ponto pivô I say the pivot point desse sermão, desculpa. of this sermon. Very difficult. Aí, esse fato nos leva a entender So this fact takes us to understand que quando Jesus está apresentando essa that proposta, when Jesus was introducing his proposal, ele estava fazendo uma pergunta. he was asking a question. Vocês querem o meu reino? Do you want my kingdom? Eu sou o Messias. I am the Messiah. Ele deixou isso muito claro. He let it very clear. Todo mundo entendia. Everybody understood. É por isso que ele tinha uma rivalidade That's com os why religiosos, there was a rivalry com os doutores da lei. with the religious people and the doctors of the law. Porque ele declarava, tudo que ele falava, ele dizia que era Messias. Because he declared everything he did, he declared that he was the A Messiah. pergunta que fizeram sobre o homem cego, So the question was made about the blind man. porque esse milagre era um milagre atribuído ao Messias. It was because this miracle was attributed to the Messiah. Ninguém tinha feito isso. None had E done it só o before. Messias podia fazer tal coisa. And only the Messiah E could do such quando a thing. aquele homem foi curado, And when that man was healed, ele estava dizendo, he was saying, aquele homem que me curou that man that has healed é o me Messias. is the Messiah. É por isso que eles queriam saber quem é esse cara. That's why they Que want to know, aconteceu? who was this Você man? tem What certeza? happened? Are you sure? Porque a implicação das Because respostas the implications of the answers here é que ele era o Messias. is that he was the Messiah. De repente, queridos, And suddenly, dear ones, essa oração this prayer não é litúrgica, is not liturgical, não é religiosa. not religious. Aliás, quando eu vou para Lucas 11, Actually, when you go to Luke 11, onde é abordado mais uma vez essa oração, when this prayer is taught again, Jesus está orando em certo lugar. Jesus was praying in a certain place.
E os discípulos vendo ele orar, And as his disciples saw him praying, eles começam a conversar entre si they started to speak amongst themselves sobre a oração de João, about the prayer of John, João o batizador. John the baptizer. E eles sabiam que a oração que João ensinou And they knew the prayer John had taught them foi o segredo was the secret do seu ministério. of his ministry. A gente observa We observe then que a pregação de arrependimento that the preaching of repentance não é uma mensagem popular, is not a popular message não atrai multidões. and doesn't attract multitudes. Mas as multidões But the que multitudes foram ter com Jesus, that went to have with primeiro Jesus, foram ter com João Batista. first they went to see John the Baptist. Não somente ouvir a mesma mensagem, Not only to hear the same message, arrependei-vos, repent, arrependei-vos, Repent. arrependei-vos, Repent. arrependei-vos, Repent. arrependei-vos. Repent. Ô João, troca a faixa. Oh John, come on, change a bit. Então, arrepende-te, So arrepende-te, repent, arrepende-te. repent. Ele só mudou a pessoa. He only changed the person. De vocês plural From- para você. You plural to you singular. Um segredo das multidões What the secret of the multitudes? indo ouvir essa mensagem Going to hear this e message depois se submeterem and after a uma confissão pública submit to a confession, public confession dos seus pecados of their sin, e em seguida serem batizados, and then afterwards being foi a baptized oração que ele ensinou. was the prayer that he taught. E os discípulos de Jesus, And Jesus' disciples, eu vou correr com essa realidade. I will run with this reality here. Os discípulos de Jesus Jesus' disciples ouviam essa mensagem heard this message, e eles foram chamados por Jesus para ir de 2 em 2 And numa they were- certa altura they were called by Jesus to go 2 by 2 in a certain time para as cidades onde ele ia pregar. to the cities where he was going to preach. Eles iam preparar o caminho para Jesus. So they went to prepare the way for Jesus. Lucas 10. Luke 10. Eu pergunto para você, So I ask you, você é o discípulo de Jesus you are Jesus' disciple. e você vai pregar And na you- cidade onde ele está para chegar. You're going to preach in the city where he's coming to. Que sermão que você vai pregar? What sermon would you be preaching? Ele está chegando, se arrependa. Eu só vou pregar o que eu ouvi. I will preach what I have heard. O sermão do monte. The Sermon of the Mount. Eu não tenho direito de pregar o meu sermão. I don't have rights Eu não to preach tenho my sermão. own sermon. I don't have a sermon. Quando Until o Espírito you- Santo me mostrou, when the eles Holy foram Spirit showed me enviados that they were sent para pregar to preach e fazer as obras. and do the work. Eles foram curando os enfermos antes de Jesus chegar. So they went and healed sick before Jesus come. Eles foram expulsando demônios antes de Jesus chegar. They cast out demons before Jesus came. Eles foram pregando antes de Jesus chegar. So they went preaching before Jesus came. E Jesus ficou alegre. And Jesus was happy. Lucas 10 é isso. Luke 10, that's it. Ele exultou. He rejoiced. Não vou gritar aqui por causa dos I nossos won't shout vizinhos. because of their neighbors here. Mas ele exultou. But he rejoiced Porque eles estavam fazendo o que ele mandou fazer. because they were doing what he told them to do. Eles estavam pregando o evangelho They were preaching the gospel que ele tinha ensinado. that he had taught them to do. Eles estavam curando os enfermos, They were healing the sick, expulsando demônios, cast out demons, fazendo sinais, doing miracles, confirmando a palavra confirming the word que ele tinha passado. that he had taught them. Mas em Lucas 11, But in Luke 11, eles perguntam para Jesus, they asked eles Jesus, pedem, they questioned Jesus, ensina-nos a orar, teach us to pray, como João ensinou aos seus discípulos. as John taught his disciples. Vamos fazer uma observação? Let me observe one thing here. Eles estavam pedindo para ele ensinar a orar, They were asking him to teach them to pray, como se não tivesse ensinado. as he had not taught them, Como se ele não tivesse ensinado. as he had not taught them. As if he had not taught them. Okay? Thank you. As if he had not taught them. For the English.
É como se ele não tivesse ensinado em cada cidade, As cada if he had not multidão, taught them in every city, every multitude, essa oração, this prayer, que faz parte which is part do sermão básico de Jesus. of Jesus' basic sermon. Eu sei que Fred é um ministro itinerante. I know Ele Fred deve is ter um itinerant portfólio. minister. He must have maybe a sermões. portfolio of sermons. E eu imagino que a Yolanda, quando você começa a pregar algumas coisas, And I imagine that Yolanda, when you tem start certa teaching hora, se something, você parar, ela podia continuar. certain times when if you tanto stop, ela she can ouvir. continue for hearing so much. A gente tem isso. We have this. Esse é o sermão básico de Jesus. This is Jesus' basic sermon. Toda vez que ele foi pregar, Every time he went to preach, ele ensinou a orar. he taught to pray. Ele está levantando como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, So he is raising here as the high priest of the order of Melchizedek, novo sacerdócio, a new priesthood, superior superior, above, ao sacerdócio levítico. to the Levites' priesthood. E ele acaba simplificando And he simplified tudo que precisa orar, everything that should have been prayed. destilando, So, you know, distilling, distilling tudo que é importante de intercessão everything that is important in intercession nessa oração. in this prayer. Amo sinais. I love Eu signs. amo sinais. I love signs. Quando os discípulos pedem para ele, ensina-nos a orar, So when the disciples asked him, teach us to pray, eu acho que eles estão esperando I think they were waiting abracadabra. 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 Eles estão esperando o que nós falamos no Brasil, uma reza forte. They were waiting what we say in Brazil, this strong prayer. E eles olham com expectativa. They were looking with expectation. Jesus, eu imagino na cabeça dele, And I imagine in his mind, Jesus, vocês não estão entendendo até agora. they're not getting it so far. Eu estou ensinando a orar I'm teaching them to pray desde aquele momento lá onde nós fomos de manhã, since that time when we went this morning, quando chamei vocês. when I called you. Vocês estão me ouvindo? You've been hearing me, Ah, mas vocês viram que eu estava orando but you saw I was praying, e você quer saber como eu estava orando? and you want to know how I Porque was você praying. está me comparando com João Because you're comparing me to John. e você está entendendo que se eu ensinar o que eu estou orando ali, And you understand that if I pray what I'm teaching here, vocês vão poder fazer as coisas que eu faço you'll be able to do the things I do. e você vai ver a manifestação do reino como eu vejo. And you will see the manifestation of the kingdom as I see. E as lacunas que você tem vão ser preenchidas. And the blanks that you have, they're going to be filled. Ah, então tá bom. Oh, okay. Eu vou ensinar para vocês I will teach you como eu estou orando. as I'm praying. Pai nosso, Our Father, que estás nos céus, who is in heaven, santificado seja o teu nome. exalted be your name. Venha o teu reino Come your kingdom, e seja feita tua vontade, and may your will be done assim na terra como no céu. on earth O as it is pão in nosso heaven. de cada dia dá-nos hoje. Give us our daily bread. Peraí. Wait. Eu não sabia que Jesus estava fazendo essa oração. I did not know Jesus was praying this prayer. Esse não é a oração modelo? Isn't it a model prayer? É só um modelo? Only as a model. Você está entendendo onde eu quero chegar? Do you understand what I want to go to, get to? O Messias orava desse jeito. The Messiah prayed like this. Permita-me uma imaginação santa. Allow me a holy thinking. Nós sabemos que Jesus nasceu nessa região. We know Jesus was born in this region. E nós sabemos que ele percorreu tudo aqui. And we know that he walked about all Eu here. creio que aos 12 anos, I believe that as he was 12, quando ele assumiu a paternidade de Deus,
when he really took up the fatherhood of God, reconhecendo para os pais que Deus era o pai dele. recognized to his earthly parents that Vocês God não was his sabiam que father, eu estaria na casa do meu pai? did not know I need to be busy with my father's business and house. Ele está falando para os próprios pais que Deus é o pai dele. Well, that he was saying to his earthly parents that God was his father. Eu creio que nos próximos 3 a 6 anos, I believe that in the next 3 to 6 years, o Espírito Santo começou a mostrar para ele the Holy Spirit started to showing him o seu propósito. his purpose. Isso tem a ver com a cultura judaica. It has to do with the culture, Jewish culture. Porque até os 13 anos, Because up to the 13 years, você tem que saber quem você é. you have to know who you are. Mas a partir desse momento, But from that time on, você começa a se preparar you start to prepare yourself para aquilo que você vai fazer, to what you're going to do, por quem você é. for whom you are, Por causa de você ser a pessoa que você é. for being who you are. E Jesus teria ouvido And e Jesus- aprendido com o Espírito Santo. He would have heard and learned from Nessas the Holy Spirit. alturas, Up to then, uma vez que ele reconhece a paternidade do Pai, once he recognizes the fatherhood Deus of Pai. God, God the Father, Deus vai começar a revelar para ele, como ser humano, God starts to revealing him as a human being, o propósito. the purpose. Você é o Messias. You are the Messiah. E uma das primeiras coisas que o Messias veio fazer And one of the por nós first things that that the Messiah came to do for us é orar. was to pray. Ele é o sumo sacerdote He is the high priest da nova ordem. of the new order. Tudo no templo aponta para ele. Everything in the temple points to him. Tudo nos sacrifícios aponta para ele. Everything in the sacrifices point to E him. o Espírito Santo começou a falar com ele sobre isso. And the Holy Spirit started speaking to him about it. Porque nessa idade, Because in his age then, ele já tinha participado das festas. he had already Ele participated tinha in the conhecimento de todos os detalhes. feasts and celebrations and knew all E the agora o details. Espírito Santo começa a revelar para ele. And now the Holy Spirit started Tudo isso teaching him, aponta para você. revealing him. All this is pointing Tudo to isso you. aponta para você. All this pointing to you. Permita-me uma imaginação santa. Allow me a holy imagination. Eu não acredito que Jesus orou o Pai Nosso naquele dia só. I don't believe Jesus Em Lucas prayed 11. that prayer only there in that time in Luke 11. Eu creio que o Espírito Santo ensinou ele a orar I believe the Holy Spirit taught him to pray durante esse período. during this period. Que o Espírito Santo estava revelando que ele era o Messias. That the Holy Spirit was revealing to him that he was the Messiah. E acredito And I believe que o Espírito Santo estava levando ele that the Holy Spirit was taking him a caminhar to walk em todo Israel around Israel na sua juventude, in his youthhood, já assumindo already taking e up aprendendo And seu learning. papel de Messias. his role of the Messiah. Antes dele pregar numa cidade, Before preaching in a city, eu creio que ele já tinha caminhado, I believe he had already walked about já tinha orado, intercedido and prayed and interceded por todas as cidades, for all the cities, todas as aldeias, all the villages, Decápolis, Decapolis, Jerusalém, Jerusalem, o sul. south. Ele foi para a cruz consciente He went to the cross conscious que ele estava levando sobre si that he was taking upon himself o pecado do mundo, the sins of the world, desde Israel from Israel até os confins do mundo, to the ends of the earth, desde Adão from Adam até o último pecador. to the last sinner. Ele tinha assumido isso He had taken it up em intercessão. in intercession. Pai nosso Our Father, que estás no céu, who is in heaven, santificado seja o teu sanctified be your name. Eu ouvi de muitos teólogos. I heard from many theologians, Ele não fazia essa oração he didn't pray this porque prayer ele não precisava pedir perdão. because he did not have, De he nenhum didn't need pecado. to ask forgiveness for any sins. Portanto, Therefore, porque ele iria orar, why would he pray? perdoa-nos os nossos pecados. Forgive us our sins.
Porque quando ele foi ao batismo, because when he went to the baptism, ele se identificou completamente com os nossos pecados. he identified himself completely with our sins. Naquele lugar do batismo, In that place of the ele baptism, disse para o João, he told John, vamos fazer o que convém à justiça. let's do what is convenient to the righteousness. Naquele lugar, In that place, multidões tinham confessado o seu pecado. multitudes had confessed their sins, E pelo batismo, and by baptism, a mancha do pecado that the stain of sin foi limpo, purificado, lavado. was cleansed, washed away. Aquele lugar do batismo In that time, that place of the baptism era um lixão espiritual. was like a trash, A spiritual garbage trash, dump. a garbage dump. Tudo que era pecado, Every sin, everything that was sin, confessado ali. confessed there. Jesus, naquele momento que ele é batizado, Jesus, in that time when he was baptized, ele cumpriu Isaías, he a palavra em Isaías. so he fulfilled the word in Isaiah. Ele tomou sobre si. He took upon himself. Ele não tomou sobre si He didn't take upon o himself nosso pecado e iniquidade, our sin and iniquity. primeiro na cruz. First on the cross, Ele tomou sobre si he took upon himself nosso pecado e our iniquidade sin and iniquity na hora do batismo. when he was being baptized. Mas eu creio que antes disso, But I believe that before that, ele já estava fazendo isso em intercessão. he was already doing it in intercession. Pai nosso, Father, our Father, que estás no céu. who is in heaven. Ele se identificou completamente. He identified completely. A gente muitas vezes pratica essa oração Many times we practice this prayer como uma oração individual. as an individual prayer. Mas a partir do momento que Jesus fala Pai Nosso, But when Jesus said, our Father, se torna intercessão. it becomes intercession. Ele pega cada um de nós, He gets each one of us. ele nos abraça He hugs us em intercessão. in intercession. Ele fala Pai Nosso. And he says, our Father. Ele fez isso com cada cidade, He did it with each city, cada povo, each people, cada nação, each nation, cada continente, each continent, onde tem humanidade. where there is a unity. E o Espírito Santo fez ele ver And the Holy Spirit made him see os que haviam passado na terra antes dele those who had been on earth before him e todos aqueles que viriam depois dele. and all those who would come after him. Pai Nosso. Our Father. Uma coisa que nós precisamos aprender com essa oração. One thing that we need to learn with this prayer, Deus é Pai God is Father de todo ser humano, of every human being. mesmo que o ser humano Even if the human being rejeite a paternidade de Deus. rejects God fatherhood. Deus é Pai. God is Father. A palavra de arrependimento The word of repentance é uma palavra paterna. is a fatherhood word. Amém, amém. Não é juízo. It is not judgment. É a palavra de um pai It's the word of a father que, preocupado com seu filho, who, concerned with his son, diz: Filho, volta para mim. said, come back to me. Filho, volta para mim. Come back to me, son. Deus trata com todo ser humano So God deals with every human being baseado na sua paternidade, based on his fatherhood, independente independently da pessoa reconhecer ou não of the person recognizing him or not como pai. as father. Tudo que Jesus podia ter falado no início dessa oração Everything Jesus could have spoken in the beginning of this prayer para se direcionar a Deus, to direct to God, ele escolheu he chose a paternidade. fatherhood. Isso me diz So that tells me que a coisa mais importante, that the most important thing, o que Deus mais quer revelar, what God wants to reveal the most,
sobre sua pessoa about his person é a sua paternidade. is his fatherhood. Jesus não disse, Jesus did not say, ou Todo-Poderoso, "Oh Almighty God, ou Criador. oh Creator." Ele é tudo isso. He is all of that. Mas ele disse, Pai. But he said, "Father." O pecado estraga. Sin damages O relacionamento familiar the family relationship que Deus criou that God has created com a humanidade. with humanity. Para terminar, And to finish, eu queria olhar com vocês I'd like to uma sequência de Lucas 11. see with you a sequence in Luke 11. Para vocês brasileiros, For you Brazilian, eu postei no nosso grupo we have a WhatsApp group, so it's there. eu fiz 12 horas em áudio I have 12 hours in 8 audio sobre essa oração. about this prayer. Alguns irmãos aqui já ouviram Some of you have heard about it, have heard already, e têm falado para mim sobre o benefício, and have a told, edificação. told me the benefits and how you have been built up. Estou muito feliz com isso. I'm very happy with it. Postei de novo, So I posted again. é grátis, It's free, basta você pegar e baixar no seu iPhone, and you can Android. download it on your iPhone, Android. mas também eu disponibilizei um livro que eu escrevi. But I also have available a book that I have written. É digital, It is digital, chama Cordeiro e a sua ordem sacerdotal. so it's called Lamb and in His Priestly Order. The Lamb and His Priestly Order. Se você que fala espanhol, If you speak Spanish, você consegue ler português? you can read Portuguese. Consegue? Can you? Consegue ler português? Can you read Portuguese too? Vocês já Also? tentaram? Have you Mais tried? ou menos? Não tentaram So, ainda? not tried yet? Não. Tá. Mas está lá, no grupo, But it's está there. lá no grupo. It's in the group. Se você quiser, If é you para want seu it, benefício. Eu estou It's for falando your isso benefit. I'm saying that porque eu tenho poucos minutos aqui. because I have few minutes here. Eu tenho 12 horas de ensino só sobre essa oração. I have 12 hours of teaching only about this prayer. Na nossa escola, In our school, eu separo 24 horas I separate 24 hours para ensinar sobre isso. to teach about it Porque eu começo com o sacerdócio de todos os santos because I start with the priesthood of every believer e termino com as frases da oração. and I finish with the which sentences of the prayer E depois a prática da oração. and then the practice of the prayer. Quando a gente percebe When we notice que nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro that we have been bought by the blood of the e Lamb nós somos sacerdotes, and we are priests, eu não sou mais sacerdote que qualquer pessoa aqui. I'm not any more priest than any of you. E aqui nós temos muitos pastores. And here we have many pastors. Nós não somos mais sacerdotes que outros. We are no more priests than others. Conforme a palavra, nós precisamos corrigir isso nos nossos dias. According to the word, we need to correct this in our days. Assim como Israel era um povo sacerdotal, So Israel was a priestly people, e Deus, dentre esse povo, separou uma tribo and amongst these people, God separated a tribe para ensinar To o teach. povo no seu sacerdócio. to teach the people in their priesthood. Da mesma forma, Same way, a igreja é o povo sacerdotal, the church is the priestly people, comprado com o sangue do Cordeiro. bought by the blood of the Lamb. E se tem algum ministro separado, And if there is any minister who is separated, consagrado ao Senhor, chamado pelo Senhor, consecrated by the Lord, called by the Lord, nosso primeiro chamado our first calling
é de sermos formadores de sacerdotes, It is to form other priests de todos. of all. Jesus destruiu Jesus destroyed de propósito on purpose, e foi um escândalo aqui nessa terra, and that was a scandal here on this earth quando ele escolheu os simples, when he chose simply the simple, the simple para fazer as suas obras to do e participar and no seu participate sacerdócio. on his priesthood. Nós temos que tomar cuidado, So we have to be careful, muito cuidado, very careful, porque como igreja hoje, because as a church today, nós já vivemos dessa forma. we already live it this way. O povo The people e os ungidos, and the another os ones, ministros. the ministers. Nós precisamos destruir essa ideia. We need to destroy this idea. Todo o povo é sacerdotal. All the people are priests. E por isso eu estou há anos That's why I'm for years batendo nessa tecla. knocking on this. Estou batendo, batendo nessa tecla. E essa oração tem tudo a ver para mim. And this prayer has everything to do with me. Mas deixa eu olhar com vocês Lucas 11. But let me look here with you, Luke 11. Quanto tempo eu tenho? Cadê o... How long do we have? Romualdo. Romualdo. Do you have it here in English? Tá, eu tenho 5 minutos. Do you have it here? Aham. My God. Ok. Nós vemos em Lucas 11 We see here in Luke 11 que Jesus ensinou a orar de novo. that Jesus taught to pray again. Mas essa vez nós percebemos que ele mesmo orava assim. But at this time we noticed that he himself prayed like this. Mas eu queria que você visse versículo 5. But I'd like you to see verse 5. E acrescentou-lhe Jesus: imaginai um de vós tem um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro de casa lhe responda: não me incomodes. Verse 6, 7. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da instância ou importunidade, em outra tradução, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Quer ler? Vocês leram em inglês? 5 to 8. Verse 5 to 8. Leram em Did inglês? you read it in English? Ok, Yeah. não preciso repetir. Okay. Eu queria que você visse aqui I'd like you to see here que Jesus não ensinou a orar that Jesus did not teach to pray e parou. and stopped. Vamos para outra coisa. Okay, let's do something Ele else. fez um comentário He commented em cima da oração que ele ensinou. on the prayer that he had been Ele fala dessa parábola teaching. He talks de about um the parable. irmão que tem uma necessidade, A brother that has ele a vai need, até seu amigo, goes to his já é friend. tarde, It's late ele already, não tem como atender uma pessoa que veio chegando na casa dele, and he can't answer all the needs that the person came to his house. e ele vai pedir ajuda do amigo. And so he goes to his friend, ask for help. Jesus acaba dizendo, Jesus, he finally se says, ele não der pela necessidade, if this friend doesn't give for need, ele vai dar por causa da importunidade. he will give because the other one is there. Então eu asking, quero asking. resumir a parábola, So I want to sum up here this parable, porque a parábola tem um significado. because this parable has a meaning. Jesus está dizendo, Jesus was saying, eu I importuno bother meu pai my father a teu respeito for you com essa oração. with this prayer. É isso que significa. That's what it means. É por isso que Jesus fez esse comentário. That's why Jesus made this comment. Eu queria que você visse, ouvisse dentro de mim I'd like you to see within me como eu fui tolo. how I was so Foolish. full.
em pensar que essa era uma oração qualquer. in thinking that this was just a regular prayer. Jesus está afirmando aqui: Jesus, he was eu affirming here, importuno o meu Pai I bother my Father a respeito, a seu respeito, about you, a respeito da humanidade, about humanity, em relação a tudo que Ele está pedindo de mim, and everything that he's asking from orando me, assim. praying like this. Uau! Wow. Mas Ele não parou. But he didn't stop. Vos asseguro, pedi e será concedido, buscai e encontrareis, batei, a porta será aberta para vós, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate se lhe abrirá. Mas peraí, Wait a minute. todos leram Verse 9 e 10? verses 9 and 10. Okay. Essa palavra, peraí, Wait a minute. eu sempre ouço essa palavra pregada isolado. I always hear this word preached but isolated. Pedir, Ask, buscai, seek, batei, knock, um carro, one car, uma a casa, house, teu ministério, your ministry, teu cônjuge. your wife, husband. Mas em Lucas, o But- contexto But in Luke, the context, é Pai Nosso it's our Father que estás nos céus. who art in heaven. Pedir Ask desse jeito, this way. buscai Seek desse jeito, this way. batei Knock desse jeito, this way. pedir, Ask Pai Nosso, our Father. buscai, Seek Pai our Nosso, Father. batei, Knock Pai Nosso. our Father. Não é um contexto da gente pensar que Deus é o cósmico Papai Noel. It is not the context that we think that God is just like a Santa Claus cosmic. Não, Não. de jeito nenhum. No way. Há um propósito. There is a purpose. Se é que essa oração é um modelo, If this prayer is a model, então esse modelo tem que modelar so this model has to model a minha vida de oração. my life of prayer. Precisa ser os parâmetros There needs to be the parameters que vão conduzir a minha vida de intercessão. that will conduct my life of prayer. E eu não vou ficar usando pedir, buscar I'm not e going to bater use ask, knock, aleatoriamente, just, anyway, isolado. arbitrary. Isso para mim Peraí, mas é isso que Jesus está falando. Mas ele Wait a minute. termina com uma coisa tremenda. But that's what Jesus E com said, isso- but he finishes with something very important. And with this, Qual pai, which father? olha, volta para o pai aqui. So he goes Qual back to pai, the father. Verse dentre 11. vós, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe 12. dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus... 13. Peraí, Wait a minute. se eu estou ouvindo, If I'm estou here, ouvindo if I 11 am e 12, 11 and 12, eu sou esse pai que dou coisa boa pro meu filho. why I'm this father who Eu gives sou good bom. things to my son. I'm good. Mas em 13 Jesus fala, But in the third thing he ora, said, se vós, if you, apesar de serdes maus, though you were bad, acabou comigo. that finished me up. Sabeis dar o que é bom aos vossos filhos. Agora leia essa parte. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. How much more with the father keep giving what? Keep giving the Ruach, Holy Spirit. Holy Spirit. How much more will the Father, Heavenly Father, give the Holy Spirit to those who ask Him? Ok. Agora eu vou fazer uma coisa que And I'm going to say something here. só nos últimos anos que eu percebi. Only in the last few years that I noticed. Jesus orava Jesus prayed, fazendo a oração que nós chamamos Pai Nosso, praying the prayer that we call our Father, para que o Pai so that the Father liberasse o Espírito Santo de novo sobre nós. would release the Holy Spirit upon us again.
Nesse texto, In this text, na sua fala, in his speech, Jesus liga a oração que nós chamamos Pai Nosso connects the prayer that we call Our Father ao Pai liberando o Espírito Santo. to the Father releasing the Holy Spirit. Nós sabemos que Jesus We know that Jesus disse para os discípulos: told his eu disciples, vou para o Pai I'm going to the Father, e eu vou rogar ao Pai I will pray to the Father para Ele for him enviar to send o Espírito Santo. the Holy Spirit. Como que ele orava? How did he pray? Ele subiu com seu próprio sangue, He went with his own blood entrou no Santo dos Santos, and entered the Holy of Holies no céu, in heaven, pois ele é o sumo sacerdote because he is the da high ordem priest de Melquisedeque. of the order of Melchizedek. E ele disse: And he said, Pai nosso, Our Father, que estás no céu, who is in heaven, santificado seja o teu hallowed nome. be your name. Aleluia. Deus. Glória a Deus. No Brasil, In Brazil, a prática dessa oração the practice of this prayer saiu da igreja evangélica has left the evangelical churches faz 30 anos. 30 years ago. E a igreja evangélica no Brasil não pratica. And the evangelical church in Brazil doesn't practice. A igreja católica pratica, The Catholic Church does, a maioria como oração litúrgica, most of them as a liturgical prayer, outros como religiosa, others as a religious prayer, mas a grande maioria but the great majority sem entendimento. without understanding. Eu creio que o Espírito Santo I believe that the Holy Spirit, deixou um tempo vago, he left an empty space, um lapse, a lapse of time, em que ele não trouxe para nós a importância when he didn't bring us the importance de orar assim. of praying like this. Mas é chegada essa hora. But this time has come. Eu sei de 5 canções I know about 5 songs em inglês e português, in English and in Portuguese onde essa oração é agora cantada. where this prayer is now prayed. Os brasileiros me conhecem como alguém que era frente a um ministério de adoração. The Brazilians know me as somebody who was the head of a worshiping ministry. E uma coisa que eu já aprendi, muitas vezes o Espírito Santo introduz temas And one thing I have learned that the Holy Spirit sometimes he introduces themes na adoração da igreja. in the worship of the church. Parece que nós aprendemos mais pela adoração do que pela palavra. And it seems that we learn more by the worship than by the word. E através da adoração, o Espírito Santo nos atrai para certos temas. And through worship, the Holy Spirit, he attracts us E to some themes. a minha observação hoje, My observation nowadays, vendo 5 canções seeing 5 songs que o Espírito Santo tem inspirado that the Holy Spirit has inspired para serem cantados em inglês to be sang in English e português. and in Portuguese. Não sei do espanhol, I don't know do in mundo hispânico. Spanish. Eu sei que o Pai Nosso é cantado. I know that our Father Provavelmente aquele do John, eu esqueço o nome dele. from John, I forgot his name. Mas Probably saying. em português, Pai Nosso, estás nos céus, santo é o teu nome. Conhecem essa? Ok. Essa canção foi traduzida do inglês para muitas línguas e tem percorrido o mundo. This song has been translated from English to other languages and has been around the world. Eu observo isso como uma inspiração do Espírito Santo, I observe it as an inspiration from the Holy Spirit, em que o Espírito Santo where the Holy Spirit fala: para um minuto, is saying, wait a minute, não adore, don't worship, interceda, intercede, como o Messias ensinou. as the Messiah taught. Quero apenas terminar aqui hoje, I just would like to finish today orando praying como Ele nos ensinou. as He taught us to. Agora com fé, Now with faith, com mais entendimento, with more understanding, e te convido a pegar os áudios
And I invite you to get the audios as well, especialmente se você que fala espanhol, especially those who speak Spanish. se você entende o meu português, If you understand my Portuguese, eu what I'm tenho saying, descoberto ao longo dos anos that I have discovered along the years, que a diferencinha no meu português that the difference in my Portuguese ajuda muitos que falam espanhol. helps me a lot, those who speak Spanish. Se você está me entendendo, So if you can understand me, pega os áudios. get the audios as well. Que eu sou o mesmo aqui nos áudios. You will see that I'm here the same as in the audios. Mas eu queria que ficássemos em pé. But I'd like us to stand up. Senhor, é agora com fé, Lord, now with faith com entendimento. and understanding, E da mesma forma que Jesus and in the same way that Jesus abraçou a humanidade helped humanity para interceder, to intercede, nós abraçamos, Senhor, nesse momento, we also help right now, Lord, o povo de Israel, the people of Israel, o povo dessa terra. the people of this land. E nós queremos interceder And we want to intercede como um dia as one day Jesus intercedia aqui. Jesus interceded here. Eu queria que você orasse I'd like you to pray essa oração this prayer na língua do teu coração, in the language of your heart, em nome de Jesus. in the name of Jesus. Dizendo então, Saying so, Pai nosso, que our estás Father nos céus, who is in heaven, santificado seja o hallowed be teu your nome. name. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, O nosso de cada dia nos dá hoje. perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Our debtors. E não nos deixes cair em tentação, Allow us to mas fall livra-nos into do mal, temptation, but pois teu é o deliver us reino, from evil. o poder Because e a ours is the glória power, para the sempre. glory forever. Amém. Amen. Amen. Eu quero te encorajar I'd like to encourage you com um testemunho. with a testimony. Pessoalmente, eu tenho buscado uma coisa do Senhor. Personally, I have sought something Sim, from em the Lord. Hebreus, a palavra diz que ele gemia In Hebrews, the word says that he e groaned chorava, and cried, intercedendo diante do Pai. interceding before the Father. Então eu entendo que ele gemia e chorava, So I understand that he groaned and cried, orando assim. praying like this. Então eu pedi algo do Espírito Santo. So I asked something from the Holy Spirit. Espírito Santo, Holy Spirit, me ensina a orar teach me to pray como o Senhor ensinou Jesus. as you have taught Jesus. Faça-me gemer Make me groan chorar. and cry em verdade, in truth, como ele chorava e gemia, as he cried and groaned, orando assim. praying like this. Peço que você busque ao Senhor, que comece a praticar I ask you to seek the Lord and start practicing todos os lugares onde Deus te leva. everywhere God takes you. É tua jurisdição sacerdotal. It is your jurisdiction. Essa oração só leva um Priestly. minutinho. This prayer is just for a minute. No shopping, In malls, na escola, schools, no serviço, no ônibus, no work, avião. bus, É plane. sua jurisdição. Se você That's está your ali, jurisdiction. If you're essa é there, a sua jurisdição that is espiritual, your sacerdotal. spiritual and priestly jurisdiction. Deus abençoe. May God bless you.